na rádio WhatsApp. Zeca, dá um salve aí, Zeca. Salve, Alan. Quem diria? Radioeta, radioeta. Salve, salve, ouvintes da Radioeta! Tá no ar mais um programa de rádio experimental produzido através do Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Registro. Eu sou Alan Kendi e pra quem não conhece, a Radioeta é fruto das oficinas de rádio livre que acontecia de maneira presencial no Sesc Registro. Mas esse momento de distanciamento social está sendo produzido de maneira totalmente caseira, mas mantendo os princípios das oficinas de comunicação comunitária, música, informação e software livre. E no programa de hoje, que na verdade vai ser uma série de episódios em parceria com o programa Juventudes, é isso mesmo, vem comigo que eu te explico no caminho. Convido para estar junto comigo aqui meu camarada e educador José Alencar, mais conhecido como Zeca. E aí, Zeca, dá um salve aí pros ouvintes da Radioeta. Salve, salve, Alan. Salve, salve todos, todas e todos os ouvintes da Radioeta. Eu sou o Zeca Alencar, sou educador infanto-juvenil aqui do Sesc Registro. E estou aqui hoje na Radioeta para falar um pouco sobre o programa Juventudes e sobre o projeto Geografias Afetivas aqui do Sesc Registro. Valeu demais, Zeca. Satisfação total estar em sua companhia, mesmo que virtual. Já deu a letra aí que no programa de hoje vamos falar sobre Juventudes, com S no final, no plural. Cê é louco, tô até rimando. E também sobre o projeto Geografias Afetivas, um projeto que busca refletir e mapear sobre a diversidade cultural da juventude do Vale do Ribeira. E nada mais justo falar sobre juventudes, sendo os próprios jovens os protagonistas dessa fala. Então o Zeca preparou uma série de entrevistas com jovens da região de diversos locais do Vale do Ribeira. E hoje a gente estreia com a entrevista da Roselina, uma jovem guarani da aldeia Itapumirim, da cidade de Registro. Antes disso, confira a ideia que o Zeca trocou comigo sobre o programa Juventudes e sobre esse projeto que está estreando agora. Pega a visão. Zeca, para começar, vamos fazer aquela pergunta da coletânea dos primeiros passos. O que é a juventude e o que é o programa Juventudes? Bom, acho que a gente pode começar a falar sobre o Juventudes a partir do seu próprio nome, né? Programa Juventudes, Juventudes no plural e não no singular. O que isso quer dizer, né? Eu acho que o nome do programa é um nome muito feliz, porque justamente ele já parte do pressuposto de que a juventude é diversa, né? Não existe um modo de ser jovem, existem diferentes juventudes, né? Juventudes que estão diretamente ligadas a contextos sociais, a questões de gênero, de classe, questões raciais e por diversos outros marcadores sociais. Então, não dá para pensar na juventude como sendo algo único, né? Com uma resposta pronta. Não, ser jovem é isso. Então, para falar bem rapidamente assim sobre os objetivos do programa, né? O programa tem como objetivo atender pessoas entre 13 e 29 anos de idade, que é considerado o período da juventude. Ele é um programa de educação não formal, isso significa que, diferente da educação formal, né, da educação escolar, ele não tem um currículo pré-definido. A gente trabalha muito da perspectiva de partir daquilo que o jovem traz para a gente de interesse, de assuntos que estejam a fim de discutir ou linguagens artísticas que estejam a fim de experimentar. Então,
A criação do programa parte muito do universo da juventude das juventudes de cada unidade, né? E a gente trabalha muito na perspectiva das linguagens artísticas, debate e conversa sobre questões contemporâneas, a valorização do jovem também como produtor de cultura, né? Então, aqui no Sesc Registro, a gente está aí desde 2018, né? Buscando entender quais são essas juventudes que frequentam o Sesc, que estão no entorno imediato ou não do Sesc, né? Dialogando com essas juventudes para buscar criar ações que reflitam, de fato, o interesse desse público, né? Então, desde 2018, nós temos um projeto chamado Vem Dançar. O projeto Vem Dançar ele começa porque a gente identifica, como frequentadores do SESC, um público jovem muito interessado no universo das danças, sobretudo as danças urbanas, né? E em diálogo com esse público, a gente cria o projeto Vem Dançar, que agora, durante a pandemia, virou Vamos Dançar, né? Mas continua de forma remota, através das redes sociais, ofertando oportunidades para que esse público experimente diversas linguagens no universo das danças, né? E o público participa ativamente do projeto, inclusive indicando interesses de linguagens e também profissionais que eles acham interessante que estejam presentes nas oficinas. E aí, partindo do pressuposto de que a gente precisa conhecer as juventudes, né, para pensar programações e pensar em conjunto, nesse ano, devido à pandemia, nós pensamos no projeto Geografias Afetivas Juventudes do Vale do Ribeira. Da hora demais, Zeca. Muito legal quando você traz essas questões de uma juventude, a juventude no plural, né? A juventude multifacetada, porque muitas vezes o termo juventude ele vem muito estereotipado, né? Com uma carga preconceituosa, inclusive muito forte, né, em relação aos jovens. E tem um programa que respeita e potencializa, inclusive, né, essas diversas formas de ser jovem, né, é muito importante. E o projeto Geografias Afetivas também, gostei muito do nome. Esses dias estava num webinário sobre mapeamento, né, território, era acho que um geógrafo, Aloysio Marino, se não me engano. Ele falou uma frase que aquilo reverberou e tem reverberado até agora, até hoje, assim, né? Que ele falou que todo mapa esconde alguma coisa, né? Que todo mapa, nenhum mapa é neutro, né? Todo mapa esconde alguma coisa, né? Há um interesse nos mapas, né? E quando se falar em geografias afetivas, né, em cartografia afetiva, esse conceito, né, eu fiquei pensando sobre o Vale do Ribeira, né, sobre o que o mapa do Vale do Ribeira esconde, né? Ou melhor, né, Zeca, o que ele não mostra pra gente, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre o projeto Geografias Afetivas. Conta aí pra nós. O projeto ele surge basicamente de uma pergunta, né? Aí a pergunta é: quais são as juventudes do Vale do Ribeira, né? Quais são as possibilidades de juventudes no Vale do Ribeira? Porque se a gente pensar no território aqui, né, o território, para quem não conhece aí, o território do Vale do Ribeira, é um território bastante singular dentro do contexto do estado de São Paulo, né? O Vale do Ribeira abriga o maior remanescente de Mata Atlântica do país. É uma região importantíssima do ponto de vista da conservação ambiental. Mas isso não aconteceu, Alan, do nada, né? Isso se dá muito por conta da presença das comunidades tradicionais aqui no Vale do Ribeira, né? É necessário registrar isso. Se o Vale do Ribeira é hoje o maior remanescente de Mata Atlântica do país,
ele é por conta da presença das comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, caiçaras, caboclas e as comunidades indígenas também, né? Os povos guaranis que aqui habitam. Foram eles que mantiveram preservada a Mata Atlântica aqui no Vale do Ribeira. E preservam porque tem uma relação simbiótica, bem dizer, com a mata, né? Então, é necessária a sobrevivência. Bom, a gente pode pensar, então, que entre outras juventudes possíveis, existem a juventude guarani, a juventude quilombola, a juventude caiçara, cabocla, ribeirinha, né? E outras juventudes também, urbana, rural. Então, a ideia do Geografias Afetivas é olhar para o território a partir da perspectiva dessas juventudes, né? Ou seja, o jovem dizer sobre si, o jovem do Vale do Ribeira dizer sobre si e da sua relação com esse território. E aí, quando a gente pensa em iniciar o projeto, a gente pensou em começar pela cidade de Registro, né? Porque a cidade de Registro é muito marcada pela história da colônia japonesa, né? Se fala em Registro muito pensando em Registro como colônia japonesa. É claro, isso faz parte da história da cidade, porém, a história da cidade não começa com a colônia japonesa, né? Eu não estou aqui dando nenhum tipo de crítica à, à colônia japonesa, mas eu quero dizer que a história da cidade ela é anterior a isso, né? Então, pensar na cidade de Registro é pensar ela como um território ancestral, né? Nós temos aqui uma comunidade quilombola e temos também uma aldeia guarani. Então a gente decidiu partir daí, né? Vamos falar da cidade onde está o Sesc Registro e falar dessa ancestralidade da cidade de Registro, né? Alan, no geral era isso que eu queria trazer hoje, né? Eu falo bastante e penso que a forma melhor de explicar o projeto Geografias Afetivas Juventudes do Vale do Ribeira é através da voz dos jovens, né? Então, queria convidar todos, todas e todos os ouvintes da Rádio ETA para escutar, na sequência, a entrevista com a Roselina, aqui da aldeia Tupanrecô, da cidade de Registro. Penso que a voz da juventude explica muito melhor do que eu. É isso, obrigado, um abraço e não percam os próximos programas da Rádio ETA com Geografias Afetivas Juventude do Vale do Ribeira. Maravilha, Zeca. Zeca, por mim eu ficava o programa todo aqui trocando uma ideia contigo, porque é sempre muito bom poder te ouvir. Então, aos ouvintes aí, fica o convite também para comentar, compartilhar, interagir com a gente nesse debate. E vamos agora com a entrevista da Roselina, diretamente da aldeia Guarani, Itapumirim, daqui da cidade de Registro. Rádio ETA. Rádio ETA. Rádio ETA. Rádio ETA. Bom dia, bom dia, bom dia, Roselina. Para começar nosso papo de hoje, eu gostaria que você se apresentasse para todos, todas e todos os ouvintes da Rádio ETA. Bom dia, meu nome completo é Roselina Paramirim Peralta. Tenho 26 anos e a minha aldeia é Itapumirim. Roselina, e conta pra gente, para você, o que é ser uma jovem Guarani? Ser um jovem guarani significa um jovem diferencial, que até hoje temos orgulho de preservar
a nossa cultura e conhecimentos tradicionais, que até hoje mantemos. Isso é uma significativa muito forte na cultura guarani. Roseline, você falou da preservação da cultura guarani, né, pelos jovens, e como é que se dá esse processo de aprendizagem? Como é que o jovem guarani aprende a sua cultura? Aprende com o mais velho, né? Com Tiramões, Tchediarui, né? Conta pra gente, então, um pouco como é essa relação dos guaranis, né, e dos jovens guaranis com o território aqui, o território do Vale do Ribeira. Uma relação de que o jovem com o tempo, né? Ter equilíbrio de todo o conhecimento com o meio ambiente, né? E território, a terra, representa uma continuidade de vida, de preservar e fortalecer o que é da cultura guaranina. Quais são os sonhos, quais são seus sonhos, né, enquanto jovem guarani, e quais são os sonhos coletivos da juventude guarani? Sonhos coletivos é de ter um território, de garantir um território que seja de fato do povo guarani, seja de fato garantido a demarcação para o povo guarani. E isso seria o sonho coletivo da juventude em demarcação territorial para sobrevivência da cultura guarani e sobrevivência da futura geração. E Roselina, quais são os outros desafios, né, enfrentados pela juventude guarani? Acho que você já traz aí um ponto que é central, né? Que ao mesmo tempo que é um sonho, é também um desafio, que é a demarcação de terra, né? Que é uma luta histórica dos povos guaranis e das comunidades tradicionais. Quais são os outros desafios, né? Por exemplo, em relação à educação, a gente sabe que nas aldeias tem a escola de ensino fundamental, mas ensino médio tem? Ou vocês precisam sair da aldeia para cursar o ensino médio? E quais são os outros desafios também? Para cursar ensino médio, nós temos que sair, né? Que aqui não tem. Na escola há muitos desafios encontrados pela juventude em relação à insegurança no seu próprio território, porque ela não é de fato demarcado, enfrentando desafios de inseguranças dentro do território, porque está sem demarcação, né? Legal, Roselina. Na sua fala fica bastante marcada, né, a importância da demarcação do território para a sobrevivência e continuidade da cultura guarani, né? E, Roselina, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente como é que vocês lidam com a cultura de Uruá, né? Ou seja, com a cultura que não é guarani. Por exemplo, em relação ao uso das tecnologias. Como é que se dá isso para vocês? Com o uso de celular, internet, só algumas que conseguem lidar, né? Ainda com a nossa cultura, porque tem algumas que já não seguem mais a cultura, né? E com a cultura de Uruá é a mesma coisa, só algumas que conseguem lidar com a tecnologia.
Roselina, eu quero agradecer muito a sua disposição em participar aqui do projeto Geografias Afetivas Juventudes do Vale do Ribeira, trazendo aí a perspectiva da juventude guarani, aqui da cidade de Registro. E, para finalizar, eu gostaria que você contasse duas coisas para a gente, né? Como é que foi para a juventude viver esse momento de pandemia, né? E se vocês já foram vacinados e vacinadas aí na aldeia. Obrigado, um grande abraço para vocês aí e até uma próxima. Aqui na aldeia, graças a Deus, já foram vacinados. A maioria tiveram que se esforçar muito para enfrentar a Covid, porque eles tiveram o desafio para ajudar suas famílias e a todos da sua comunidade. É isso aí, Alan. Essa foi nossa conversa com a Roselina, jovem liderança da aldeia Tupã-Recu, aldeia Guarani, aqui da cidade de Registro, do bairro Votupoca. E quero agradecer a você, Alan, e a Rádio ETA, o Espaço de Tecnologias e Artes, pelo espaço para falar sobre o programa Juventudes e sobre o projeto Geografias Afetivas. Convidar todos e todos os ouvintes da Rádio ETA para que no próximo mês ouçam também a nossa entrevista com uma jovem liderança quilombola para falar da juventude a partir da perspectiva do jovem quilombola. É isso, um abraço e fiquem bem. Valeu demais, Zeca. Eu que agradeço. O espaço está sempre aberto aí. Obrigado pela essa oportunidade de poder escutar a Roselina também. Já estou na expectativa do próximo programa. E até lá. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar. Porque essa é a nossa Rádio ETA. Um forte abraço a todos. É nóis. Rádio ETA. Rádio ETA. Rádio ETA. Rádio ETA.